A previdência privada pode ser uma solução? Previdência privada nem é solução e nem é previdência. Certo? Vamos desmistificar isso aqui. Por que é que Quer dizer que é fake? É fake, não é previdência. Olha, previdência, a finalidade de previdência é cobrir risco social. Essa é a finalidade de previdência. E isso só existe na previdência pública. A previdência privada, ela não cobre risco social. É uma poupança que você faz. É uma aplicação que você faz para, no final da sua vida laboral, você ir lá e dizer, olha, eu quero receber uma aposentadoria do que eu coloquei aqui. E isso vai ser feito um balizamento entre aquele momento e a sua expectativa de vida. E vai se dividir esse recurso naquela época. Se você der o azar de viver mais, porque nesse caso seria azar, você não tem de onde tirar dinheiro para sobreviver. Então isso para mim não é previdência, certo? Isso é poupança e é por isso que o mercado financeiro quer. Porque quando ele dá o nome de previdência privada, ele tem a garantia de que vai segurar aquele dinheiro por no mínimo 30 anos. Você não vai poder fazer nada. Aquele dinheiro está ali por 30 anos. Então, por isso que se chama de previdência. Presidente, a gente sabe que o Rio Grande do Norte tem dificuldade de pagar folha porque praticamente arrecada só o que é para gastar com folha de pagamento. Tem alguma solução para esse problema? Tem. Agora, isso é uma situação que tem que ser atacado vários pontos, né? O primeiro ponto, que para mim ele é inadiável, inclusive, que é essa questão de se fazer concurso, de se repor as vagas. Não aquelas vagas que se fazia na época dos famosos trens da alegria, né? Então você estava na repartição, você precisava de repor 40 vagas e se fazia um concurso, passava 200 pessoas e se empregava essas pessoas. Faltava cadeira. Pronto. Aqui no Rio Grande do Norte era muito comum a gente ouvir isso. Olha, se todos os servidores de repartição tal for trabalhar no mesmo dia, vai faltar cadeira. Não tem onde ninguém se sentar. E agora, isso foi o quê? Final dos anos 70 até o início dos anos 90. E esse pessoal envelheceu. É esse pessoal que está chegando agora e está inchando a folha, certo? E ninguém está se tocando para isso. Então se fala numa reforma de previdência como se o único culpado fosse o contribuinte, fosse o servidor. E não é. Seria preciso atacar essa coisa aí da Previdência, esse déficit, olhando esses acontecimentos também. Então, precisa que se reponha quadro, precisa que se sentem os 4 poderes. Olha, é fundamental para a recuperação da Previdência no estado do Rio Grande do Norte, pelo menos. É fundamental que os 4 poderes, os 3 poderes, eu digo 4 porque você tem lá o Ministério Público, você tem Tribunal de Contas, que são, de certa forma, poderes também. Então, todo mundo sentar, dar as mãos, cada um assumir sua responsabilidade, certo? Eu vou dar um dado aqui, né, que eu tenho falado sobre isso, tem até incomodado algumas pessoas, mas é assim, o IPERN hoje, ele paga quase 50 mil aposentadorias e ele nunca recebeu um centavo de contribuição para essas aposentadorias. Então, essas aposentadorias, elas são de responsabilidade de cada órgão, de cada poder, como está escrito na lei de criação do IPERN. A partir de 2005 foi que passou a haver essa contribuição. Então, até lá, até 2035, né, o IPERN não tem obrigação de pagar nenhuma aposentadoria. Se retirar isso hoje de dentro do IPERN, sana, pelo menos aqui já sana o déficit. E aí a forma seria pegar os poderes, que era exatamente isso que eu ia perguntar. Por exemplo, a gente sabe que tem o Legislativo, tem o Judiciário. O Judiciário dividido em vários, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. E aí, eles deveriam fazer um repasse para o IPERN ou eles deveriam assumir essa conta? Qualquer forma dessa aí seria correta. Ou o IPERN, que é o órgão gestor previdenciário, ele poderia continuar administrando, gerindo essas aposentadorias e recebendo o recurso correspondente desses poderes. Ou o poder, não, manda para cá que eu pago a todo mundo. Também não teria problema. A questão é retirar da obrigação orçamentária do IPERN o pagamento dessas aposentadorias. Quando o IPERN ele foi criado, em 1962, a Lei 2728, pega lá o artigo 1º da Lei 2728, que é de 1º de maio de 62, e lá está dito assim, que o IPERN ele será responsável pelo pagamento de pensão, auxílio natalidade, auxílio funeral e auxílio reclusão. A aposentadoria não está lá. E diz lá que essas aposentadorias são custeadas pelos órgãos e poderes aos quais estejam vinculados cada servidor. Isso não é novidade, está escrito na lei. E então, isso nunca aconteceu. Então o IPERN, na verdade, ele tinha muito mais a função social. Não a função da pensão. A pensão, pela morte do servidor, sim. Então o pensionista ia lá, né? Ele tinha lá outros
benefícios também, que eram chamavam os benefícios assistenciais, né? Tinha um centro clínico, que não tem dinheiro que entupa esse buraco. Ele tinha a construção de casa popular, todo município aí tem um conjunto do IPE, né? Que chama conjunto do IPE. Ele tinha crédito natalino, que era um 14º salário que se pagava a todos os servidores do Estado com os recursos da Previdência. Certo? Então, claro que à medida que esse dinheiro foi acabando, esses benefícios assistenciais foram sendo extintos também. E chegou no ponto que zerou, empatou. E hoje, o IPERN ele arrecada determinado valor e para completar a folha que ele paga, o Tesouro Estadual tem que aportar mensalmente pelo menos 130 milhões de reais para o IPERN. E essa conta é crescente, né? E se não se fizer nada agora, então é preciso que se faça alguma coisa agora, porque senão a Previdência ela implode de vez. Esse crescimento vegetativo, ele impacta em quanto mensalmente? Além dos 130 milhões, mas ele vem crescendo mais ainda a cada mês. Esse dado, esse valor do aumento vegetativo, eu não tenho ele aqui de cor. Porque o que é o aumento vegetativo? Por exemplo, o ADTS, o Adicional do Tempo de Serviço, o famoso quinquênio, né? Então a lei já está dizendo lá que a cada 5 anos, cada servidor ele aumenta 5% no seu salário. Então é claro que aquele aumento que ele já está previsto numa lei, a gente chama de aumento vegetativo, porque independe que o governo dita uma norma ou não, que é diferente do aumento dado por plano de cargo, reajuste salarial, eles são diferentes, né? Então o aumento vegetativo ele é decorrente disso, dessas vantagens que o servidor tem, né, como por exemplo a ADTS, mas tem outras também. Às vezes tem aqueles incorporação de planos econômicos, tem as incorporações de valores, quando a lei permite incorporar até 98, então esse aumento, e às vezes sem percentual, esse aumento ele vem automaticamente. Agora, o grande impacto não é o aumento vegetativo, porque ele sempre é calculado em torno de 10%, né? Agora, o grande impacto são os planos de cargo, por exemplo, agora com o aumento do teto remuneratório. O teto remuneratório, é preciso que a gente entenda que ele não é gatilho, ele é um teto. A lei está dizendo que você só pode pagar até aqui. Assim como tem um piso também, que é o salário mínimo, você não pode pagar menos, mas você pode. Então, o teto é a mesma coisa, você não pode pagar mais, menos você pode. Mas bastou que publicasse a lei em janeiro do aumento do STF, que no estado do Rio Grande do Norte, as principais categorias de melhores salários já correram atrás disso. Olha, aqui é automático. Então, o Tribunal de Contas se deu o aumento de 16%. Não foi só o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas o fez porque o Judiciário já tinha feito, o Ministério Público já tinha feito. E ele disse, então, para que eu botei uma lei lá? Então, ele retirou a proposta da lei e deu através de uma resolução. Ou seja, isso tem um impacto direto na Previdência, sabe por quê? Porque a maioria dos aposentados e dos pensionistas que lá estão, eles têm direito à paridade, ou seja, o direito de receber o que a categoria nativa receber. E aí isso impacta direto na folha de pagamento da Previdência. Quando é que o governo pretende chamar esses atores, no caso, o Judiciário e o Legislativo, para fazer essa conversa com todos? Não somente os poderes, mas também os servidores, né? Logo que se resolva essa novela da reforma a nível federal. Porque não dá para nenhum estado ou município tratar de nenhum ponto da questão previdenciária antes que saia lá. Porque o que eu falei aqui no início, né? A própria Constituição já diz que o que prevalece é a lei federal. Então, se sai lá na emenda constitucional, qualquer coisa que possa conflitar com o que for discutido aqui, o que foi discutido aqui está revogado. Então, tem que se esperar. Não é questão, como se está colocando, os estados têm medo de enfrentar os servidores. Não tem. Até mesmo porque os servidores sabem que vão ter que chegar com uma parte também dessa despesa. Agora, o que não dá para fazer, e a governadora Fátima já determinou que a gente não vai fazer nunca, é discussão com o servidor, sem antes conversar com todos esses outros atores. Então, precisa que você venha, a escada você tem que varrer de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, você tem que vir conversando com todo esse pessoal, acertando os pontos, quem assume o que é a responsabilidade de cada um, claro que vai sobrar alguma coisa para o servidor. Com certeza. Nereu, a gente quer agradecer sua participação aqui no nosso programa, no nosso Previdência em Evidência, e você pode se despedir do nosso espectador, trazendo mais informações que queira dar para o ouvinte e o telespectador. Ok, para o ouvinte, e aí eu me dirijo diretamente aos servidores públicos estaduais, eu quero dizer a vocês que fiscalizem mais sua Previdência.
A gente sente falta disso. A Previdência no estado do Rio Grande do Norte chegou ao ponto que chegou, sobretudo por falta de fiscalização. O servidor ele não tem uma consciência. A cultura previdenciária no Brasil ela é uma cultura completamente equivocada. É que a Previdência tem que lhe remunerar diferente, ela tem que lhe enricar, tem que lhe dar dinheiro, você tem que tirar dinheiro da Previdência. Certo? Existe hoje milhares de decisões judiciais que são absurdas. Por exemplo, manda pagar a Previdência a quem nunca recolheu Previdência, restabelece situação de dependentes, daqueles que já perderam e não teriam mais condição de voltar, certo? Manda pagar a Previdência, pensões a filhos que têm renda pelo INSS, mas sob a justificativa de que a renda que ele tem lá no INSS é pouca e essa aqui é melhor, e não existe isso em sistema de Previdência. O sistema de Previdência ele se compensa nas contribuições e não porque uma remuneração é melhor, outra é inferior, certo? Então, fiscalizem mais sua Previdência, inclusive a mim, que estou lá.